Você está ouvindo Sussurro da Meia-Noite, episódio Presenças. Nem tudo que assusta pode ser explicado, mas nem tudo que parece sobrenatural realmente é. Hoje você vai ouvir três relatos, e no final, talvez a dúvida seja ainda pior do que a certeza. Primeiro relato. Ele estava em dois lugares. Isso aconteceu entre outubro e dezembro do ano passado. Não lembro exatamente a data, mas aconteceu três vezes na mesma semana. Eu moro ao lado de um hospital enorme. Eu tenho um Pomerânia branco chamado Wither. Na primeira vez, era de madrugada. Acordei para ir ao banheiro, fiquei alguns segundos deitado antes de levantar. Como sempre faço. Winter estava no lugar de sempre, dormindo. Fui até o banheiro, a casa estava escura. Quando olhei para a porta da frente, Winter estava lá, deitado, me olhando. Eu não ouvi ele andar, não vi nenhuma patinha no chão. Pensei que talvez ele estivesse me seguindo. Terminei o que precisava fazer e voltei para o quarto. E ele estava lá, exatamente onde eu o tinha deixado, dormindo. Na segunda vez, eu estava acordado assistindo TV. Eu entrei e estava deitado aos meus pés. Fui até a cozinha pegar algo. E perto da lixeira, eu vi ele de novo. Por alguns segundos. Quando eu voltei para o quarto, ele nunca tinha saído de lá. A terceira vez foi diferente. Cheguei em casa à noite e sempre que abro a porta, o Inter corre atrás de mim. Eu vi ele parado na entrada. Mas quando entrei, acendi a luz, ele saiu do quarto, como se tivesse acabado de acordar, como se nunca tivesse estado ali. Depois da terceira vez, eu falei em voz alta. Disse que não queria nada com aquilo. E nunca mais aconteceu. Mas até hoje eu me pergunto se era só cansaço ou algo tentando se acostumar comigo. Às vezes o que vemos parece familiar, algo que nosso cérebro reconhece, mas e quando o que aparece não tem rosto? Segundo o relato, a pessoa sombra. Eu costumava me sobrecarregar demais. Trabalhar durante o dia, faculdade à noite, poucas horas de sono. No último ano aconteceu. Eu voltava para casa exausto. Foi quando eu vi uma silhueta andando em minha direção, nítida sob a luz do poste, mas não tinha traços, não tinha rosto, só forma. Ela passou por mim, na grama ao lado da caçada, quase perto o suficiente para atacar. Eu não corri, eu só estava cansado demais. E depois pensei em duas possibilidades. Talvez meu cérebro tenha me dado um choque de adrenalina, ou talvez eu estivesse tão sobrecarregado que decidi simplificar o mundo ao meu redor. O cérebro é preguiçoso. Em lugares familiares, ele completa a informação sozinho. E talvez, quando você vê algo estranho, ele diga: eu conheço isso. Mesmo que não conheça. Mas existem lugares onde o problema não parece estar em sua mente, e sim no próprio ambiente.
Terceiro relato: a casa. No fim dos anos 90, eu supervisionava uma equipe especializada em limpeza de cenas de trauma. Fomos chamados para uma casa simples, na periferia. A dona estava sentada na garagem e se recusava a entrar. Ela apontou para o quarto da frente e disse: "Eu não volto para aquela casa." O filho havia tirado a própria vida ali. Um ano antes, outro filho também. Anos antes disso, o marido. 3 mortes na mesma casa. Entramos no quarto, paredes azuis, silêncio absoluto. Mas o ar era pesado. Não era só o cheiro. Era como se o ambiente estivesse comprimido. Nenhum de nós falou sobre isso, mas todos sentiram. Terminamos o trabalho em silêncio, trancamos a casa e fomos embora. Eu já tinha visto muita coisa naquela profissão, mas aquela casa não parecia apenas triste, parecia ocupada. Talvez existam explicações, talvez isso tenha sido apenas coincidência ou imaginação, mas se esses relatos te causam desconforto, talvez seja porque alguma coisa não querem ser explicadas. Elas só querem ser lembradas. Se você já viu algo estranho, envie seu relato para o e-mail que está na descrição. Sua história pode aparecer aqui. Boa noite e cuidado com o que sua mente decide te mostrar.